Daniel e a Cova dos Leões. Uma história de coragem e fé. Em tempos de incerteza e dificuldade, muitas vezes nos encontramos em situações em que nossa fé e integridade são colocadas à prova. Daniel, um homem de grande sabedoria e fé, vivia na Babilônia, onde se destacava por sua honestidade e compromisso inabalável com Deus. Ele era tão altamente considerado que foi nomeado como um dos 3 principais governadores do reino. No entanto, sua excelência atraiu a inveja de outros oficiais que procuravam prejudicá-lo. Sabendo que Daniel era firme em suas orações e devoção a Deus, seus inimigos convenceram o rei a criar uma lei. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou pessoa, exceto ao rei, sob pena de ser jogado na cova dos leões. Mesmo diante dessa ameaça, Daniel permaneceu firme em sua fé. Ele não permitiu que o medo controlasse suas ações. Continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Os invejosos, ao verem a desobediência de Daniel à nova lei, prontamente o denunciaram ao rei. Com o coração pesado, o rei Dário, que admirava Daniel, foi forçado a aplicar a lei. Daniel foi jogado na cova dos leões, uma sentença de morte certa. Daniel foi lançado na cova, cercado por leões famintos. O som das portas de ferro da cova se fechando ecoou, e o silêncio tomou conta do lugar. Era uma noite escura e perigosa. A maioria das pessoas, enfrentando tal situação, teria perdido toda a esperança. Mas Daniel era diferente. Naquela escuridão, em meio ao rugido ameaçador dos leões, Daniel orou. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, sua fé em Deus era maior do que seu medo. Enquanto os leões o cercavam, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um anjo para proteger Daniel. O anjo fechou a boca dos leões, e eles, que antes pareciam tão ferozes, agora estavam pacíficos, quase como cordeiros descansando ao seu lado. Daniel permaneceu na cova a noite inteira, mas sua confiança nunca vacilou. Não houve desespero, não houve pânico, apenas a certeza de que Deus estava com ele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Enquanto isso, o rei Dário passou a noite em agonia. Ele não conseguia dormir, arrependido por ter sido manipulado pelos conselheiros invejosos. Ao amanhecer, o rei correu até a cova dos leões, cheio de esperança de que o Deus de Daniel pudesse tê-lo salvado. Ao se aproximar da cova, o rei gritou com uma voz trêmula: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões?" Para sua imensa alegria, a voz de Daniel ecoou de dentro da cova: "Ó rei, viva para sempre! Meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente aos olhos de Deus. Nem cometi qualquer crime contra o Senhor, ó rei." O rei, atônito e cheio de alívio, ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. Não havia um único arranhão nele. Sua fé inabalável o havia protegido da morte certa. Dário, impressionado com o poder do Deus de Daniel, ordenou que os homens que conspiraram contra ele fossem jogados na cova, e antes de chegarem ao fundo, os leões os devoraram. A história de Daniel nos ensina que, independentemente dos desafios que enfrentamos, nossa fé e integridade podem nos sustentar. Daniel poderia ter escolhido o caminho mais fácil e parado de orar para evitar a cova dos leões, mas ele permaneceu fiel às suas convicções. Sua coragem e confiança em Deus trouxeram livramento em meio ao perigo. Assim como Daniel, podemos passar por situações em que parece que estamos cercados por leões, desafios e obstáculos que parecem intransponíveis. Mas, se mantivermos nossa fé e agirmos com integridade, podemos superar até as circunstâncias mais difíceis. A verdadeira força está em manter a confiança, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. A vitória não é apenas sair ileso das dificuldades, mas também crescer em confiança e caráter.
Daniel provou que fé não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar em algo maior, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Pense em um momento da sua vida em que você enfrentou dificuldades. Como você poderia aplicar a mesma fé e coragem que Daniel teve para superar esse obstáculo? Reflita sobre as lições que essa história traz para os desafios modernos. Identifique um desafio atual e trace um plano de ação, baseado na confiança e na perseverança, para enfrentá-lo. Assim como Daniel, permaneça firme em suas convicções e mantenha a fé nos momentos difíceis. Compartilhe essa história de Daniel com alguém que você conhece e que possa estar passando por um momento difícil. Mostre como a fé, mesmo nas piores circunstâncias, pode trazer força e superação.